Bom dia, bom dia, bom dia. Ótimo sábado. Vamos ver se agora a gente consegue fazer uma conexão aqui para iniciar a nossa live de hoje. Inteligência artificial e advocacia. Vamos ver agora, vai dar certo, gente. Agora eu tô sentindo que agora vai essa internet. Vamos aguardar as pessoas chegarem. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Mais um sábado, mais uma live. Quem tá entrando agora, lembra que no link da bio aqui tem um e-book gratuito para você baixar com dicas incríveis. Tá? Já a gente consegue iniciar a nossa conexão da nossa live de hoje. Eu mandei para você, Tainá, veja se aparece, mas se quiser pode solicitar aqui também. Deixa eu cancelar aqui e você solicita. Vamos ver. Vamos lá. Bom dia, Daniele. Bom dia, doutora. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, aqui tá falando que tá aguardando Tainá. Tainá aqui para mim tá falando que tá aguardando você aceitar. Enviei, recebi. E aqui tá falando que tá aguardando você aceitar. Vamos ver. Nem internet, tá vendo? O Instagram não conseguiu aguentar a barra que é falar sobre inteligência artificial, gente. Engraçado, né? Na live que eu fiz com o professor Mazei, aconteceu isso também. Toda vez. Ah, tá, apareceu aqui, Tainá, que você não está conseguindo participar da live. Apareceu uma mensagem. Tainá não consegue participar dessa live. Vamos ver, Tainá vai entrar e sair. Tainá, quando você entrar, eu vou ver aqui, eu vou te mandar um convite e você aceita meu convite, tá bom? Bom dia, PG Vitorino. Seja muito bem-vindo. Doutora Tainá está lá. Vai entrar novamente. É igual computador, gente. Não tá dando certo, você liga, desliga, entra de novo. Carro, eu faço isso com carro também. Carro parou de funcionar, eu simplesmente desligo, se ligar tá ótimo. Vida que segue. Nada de ficar procurando muito defeito, não, né? Ah, vamos lá. Como que vocês estão nesse sabadão? Conta pra mim, gente. Vamos lá. Esse sábado meio sol, meio nublado, né? Mas tá bom, um tempinho aqui. Todo mundo falando do Espírito Santo. Conseguimos! Conseguimos! Tá vendo? Eu falei, nem internet, nem o Instagram conseguiu segurar essa barra que é falar sobre inteligência artificial. Sempre que a gente vai falar de tecnologia, a tecnologia não ajuda. É incrível. Tá vendo? Em uma live esses dias a gente estava falando sobre problemas de conexão de internet. Adivinha o que aconteceu? A internet caiu. Vamos lá, bom dia. Ó, de Bitirama, gente. Ai, porque aqui eu não tô conseguindo ver a foto direito. Gente, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma live de sábado. Hoje eu tô aqui recebendo a querida que eu tive o prazer de conhecer, que eu conheci através do Marcelo. O Marcelo já mandou uma mensagem ontem falando que hoje ele não ia conseguir acompanhar, mas que era para deixar gravado. Marcelo, essa pandemia, ele criou muitas conexões incríveis, tá? Comigo, tem que agradecer. Muitos convites incríveis. A Tainá é advogada, mestre, doutoranda da UNB, gosta muito de tecnologia de inteligência artificial e ela participou do projeto do robô Vitor. E eu fiz uma enquete, Tainá, perguntando se as pessoas têm medo da inteligência artificial, se as pessoas têm medo de robô. E a maioria das pessoas falaram, eu tenho medo que eu não sei nem o que que é, sabe? Que é meio caviar, nunca vi, nem comi, só ouço falar. Então eu Exato. queria que você se apresentasse,
Desde já eu te digo que é um prazer muito grande recebê-la aqui, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Vai ser uma conversa incrível. E eu quero que você se apresente para as pessoas de onde você está falando, de onde você tirou essa vontade, esse desejo de falar e de estudar tecnologia e inteligência artificial. Conta como que isso tudo chegou na sua vida. Bom dia, doutora Suelen. Olha, eu tô assim super feliz com esse convite. Eu sou capixaba, tô morando em Isso Brasília, eu não mas sou sabia. capixaba. Sou capixaba de Vitória, capixaba da Gema, com muito orgulho, muqueca capixaba na veia. Tem minha panela de barro aqui em Brasília, entendeu? Então, É igual você sabia que, só te interrompendo, a minha cachorra, aqui em casa na horta, ela só come coentro. Só o coentro que ela come. Aí uma amiga minha falou assim, gente, ela capixaba mesmo, né? Você falou da muqueca. filha, até a cachorra é capixaba. Mas, pois é, então assim, estou muito feliz de estar aqui nessa manhã de sábado. O Mazei, eu vejo que ele entra de vez em quando, ele fala que você é a rainha das lives, então Ai, meu Deus. estou muito feliz de estar aqui. E agradecer também ao Marcelo, que realmente é um parceiro e um querido, e eu admiro muito o trabalho dele também. E como que a inteligência artificial entrou na minha vida, né? Geralmente, quando a gente fala assim, sou advogada e professora, bom, e aí, você quer estudar inteligência artificial, mas formou em direito? Eu passei no doutorado da UNB e vim morar aqui porque eu gosto muito da área acadêmica, mas também gosto da prática. E aí fui convidada para participar enquanto pesquisadora do desenvolvimento do projeto Vitor. Foi quando eu me apaixonei por inteligência artificial. É um tema realmente envolvente, é um tema que desperta curiosidades, né? Acho que em todo mundo, porque realmente é uma coisa que a gente ouve muito falar, mas não sabe direito do que se trata. E poder ter desenvolvido esse projeto dentro do Supremo Tribunal Federal foi assim algo que me despertou muita curiosidade sobre o tema. E acabei seguindo nessa área agora no doutorado, inclusive, né? Você sabe, Tainá, que uma das enquetes que eu fiz semana passada, quando eu apresentei que você estaria aqui comigo hoje, várias pessoas falaram que tem robô no STF. Eu falei, mas há muito tempo, gente. Desde E não é de 2018. agora. E para a gente começar, Tainá, eu queria que você falasse o seguinte: a gente precisa ter medo da tecnologia? Porque eu vou ser muito sincera, toda vez que a gente fala de tecnologia, inteligência artificial, acho que quando a gente fala inteligência artificial, a impressão que a gente tem é que a gente vai chegar nos lugares, a gente vai ser atendido por robô, todo mundo vai ser robô, sabe? Aqueles robôs humanos, assim, que pegam as coisas, né? Meio assim, com aquele tato. E é isso mesmo, a gente precisa ter medo disso. O que, que é isso? Ou, na verdade, isso é um grande aliado e está aqui para ajudar a gente? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos falar o que é inteligência artificial, né? Por que eu gosto tanto de estudar inteligência artificial? Voltando ao assunto. Porque, gente, quando a gente estuda inteligência artificial, a gente está tentando saber o que é a inteligência, no fundo, né? Porque se a gente quer artificializar uma inteligência, a gente está querendo saber, no fundo, o que é inteligência. E aí eu lembro que eu sempre conto essa história. Quando eu estava dando aula de IA, né? Eu dou aula de Direito e Tecnologia no IDP, boto meus alunos para desenvolverem Lawtechs, Legaltechs, que depois a gente pode falar sobre isso também, que é um novo campo no direito. Você se forma e consegue. Legaltech, já estou anotando aqui. Exato, você consegue né, criar legal techs, enfim, startups jurídicas. Então, não só o modelo tradicional de escritório, mas, enfim, quando a gente estuda inteligência artificial, eu sempre falo com meus alunos, no fundo, estudar o que é inteligência. Inteligência é capacidade de raciocínio lógico, inteligência é compreensão do mundo e de si mesmo, é conhecimento emocional, é raciocínio, é criatividade, é aprendizado, a capacidade da gente aprender, de resolver problemas, né? Então, por isso que entender a inteligência artificial é entender um pouco sobre nós mesmos, inclusive, né? Mas a inteligência artificial ela é um termo genérico que atualmente ele é usado para definir diversas tecnologias, incluindo como nomes meio complicados, como, por exemplo, processamento de linguagem natural, reconhecimento de imagens,
aprendizado de máquina, né? Que em inglês é chamado de machine learning, análise de dados, né? Mas no final das contas, embora seja um termo confuso, a gente acha que só no direito que tem várias correntes, mas na verdade na engenharia você também tem várias correntes. Olha, e a gente Para sempre acha, né? A gente definir. vai no que é uma ciência exata. No direito tudo depende, na Exato, matemática é tudo certo. Não é bem assim. Olha que exato, legal. não é bem assim. Então, é um campo de estudo, no final das contas, resumindo, que tenta procurar explicar o que é o comportamento inteligente para poder reproduzir esse comportamento artificialmente. Então, inteligência artificial, trocando em miúdos, é um campo de estudo que tenta, por meio da computação, dos processos computacionais, repetir dos algoritmos, né, que também é uma palavrinha que a gente usa muito na inteligência artificial, reproduzir o comportamento humano, determinados comportamentos humanos. E aí, por meio desse aprendizado de máquina, que é um dos modelos mais tradicionais da inteligência artificial, hoje em dia mais usado, você vai ensinar a máquina a aprender pela experiência, com os dados. Então, o algoritmo vai reconhecer padrões e vai aprender com esses padrões, né? E a inteligência artificial hoje ela é aplicada em várias áreas da nossa vida, para Só traduzir para a textos. gente entender, Tainá, quando você fala em algoritmo, me corrija se eu estiver errado, só para a gente situar todo mundo que está aqui nessa live. Eu costumo falar, eu falo muito sobre consumo, né? E eu gosto muito de estudar a neurociência do consumo. Por que a gente consome, né? E aí tem muitas pessoas me perguntando assim, Suelen, preço por direct, pode ou não pode? Como é que é isso? Eu falei, gente, a discussão, isso aí é muito pouquinho. Vamos pensar no máximo. Tem várias discussões e pesquisas que comprovam que menos de 10% das pessoas enviam direct perguntando preço. Ou seja, você está perdendo 90% de possibilidade de venda e você está perdendo 90% de possibilidade de compra. Isso é muito mais complexo de ter uma autorização ou não, obrigação ou não de ter o preço. E aí, quando você fala em algoritmo, eu lembro de uma situação, eu quero que você me fale se é isso. Uhum. Que eu falo assim, gente, a gente tem que pesquisar muito o preço, as informações e ter muito cuidado com os dados que a gente coloca na internet. Porque, às vezes, a gente pesquisa lá, viagem, valor de viagem Fernando de Noronha. E parece, Tainá, um sinal divino. E aí você vai lá pagar uma conta, parece viagem para Noronha, imperdível nesse sábado. Você fala, gente, é para viajar mesmo. E aí tudo parece que vai calhando para aquilo ali, para você comprar aquilo, para você fazer aquilo. Mas na verdade isso não é Deus falando para você, né? Isso na verdade é uma leitura de algoritmos. É exatamente isso? Ou eu estou viajando? Exatamente, Suelen. E eu vi, né? Eu vi que você é especialista na área de consumidor e inteligência artificial, de fato, olha, tem tudo a ver, você matou a charada, tem tudo a ver com direitos do consumidor e tem tudo a ver com neurociência e Perfeito. com a psicologia comportamental. Por quê? Nós humanos, nós achamos que nós somos diferentões, mas na verdade a gente segue padrões, né? Padrões que já eram identificados por meios de dados antes da inteligência artificial, mas com a inteligência artificial é muito mais fácil de você identificar esses padrões. E aí você tem, no direito do consumidor, né, as empresas identificando esses padrões. Então, por exemplo, eu estou lá navegando e eu curto determinadas coisas, eu coloco determinadas hashtags. Que é o tal do engajamento, né? Que a inteligência artificial vai reconhecer, vai falar, bom, se eu boto só a hashtag mamãe, Dia das Mães, aleitamento materno, fraldas, aquilo vai chegar para mim uma determinada propaganda, né? Eles vão identificar o seu padrão de consumo. Né? Então, é exatamente isso. A inteligência artificial, ela não é magia, gente. Não é magia. É Tá? O tecnologia. aprendizado de máquina, principalmente, ela é feito com base em dados, com o nosso histórico. E hoje em dia a gente produz muito dado, né? Por quê? Porque a gente está 24 horas conectado. A gente está com o celular ligado o tempo inteiro, a gente está com o relógio que diz para onde a gente vai, que mede os nossos batimentos cardíacos. E tem uma série de consequências que podem advir daí, inclusive, no direito do consumidor, né? Porque como que você vai usar esses dados? Enfim, essa é uma discussão. Mas, a gente vai ter que fazer outra live, Tainá. Tem. Eu acho que uma live sobre inteligência artificial e direito do consumidor também, ó.
Perfeito. Dá Já vamos sair muito daqui pano agendado. pra manga. Igual a minha live na semana passada com o advogado superior, Giovanni, já saímos com outra agendada. E a É, gente vai conversar sobre como convencer o magistrado. Vai ser legal também. ó, E muito pano aí, pra manga. Tainá, diante de tudo que você falou, aqui está a DataJury, é um software jurídico muito interessante. A gente fez uma live também com eles, falando como que o uso da tecnologia é importante para a advocacia. Como que você consegue diligenciar processos, como que você consegue ter uma gestão mais adequada do seu escritório, da sua vida, do seu custo, porque está tudo ligado, né? Quanto que você vai cobrar, tá ligado o quanto que custa, né? E o custo é difícil da gente fazer. E aí eu queria conversar com você o seguinte: vamos adentrar, que eu acho que é o assunto de interesse de todo mundo, que todo mundo tem interesse, que é o Robô Vitor. E aí, para as pessoas entenderem como é, eu queria fazer uma introdução que é o seguinte: eu vi uma palestra de um juiz de Recife, se eu não me engano, que ele falou que eles desenvolveram, eu acho que é Recife mesmo, Recife, Ceará, não sei, que eles desenvolveram um robô lá, é até um nome feminino, Lara, depois eu vou pesquisar aqui. Elis, será? E ele... Oi? Será que é a Elis? Elis, que é o nome de uma bebê que nasceu de um funcionário, não, do servidor, esse mesmo, Elis. E aí ele falou o seguinte, gente, nós desenvolvemos essa tecnologia, nós aplicamos na vara da fazenda, que é muitas questões tributárias, que são questões, eu acho que mais fáceis para você robotizar, se assim que eu posso dizer, porque a análise é muito linear, né, de prescrição, de data e tudo mais. E aí ele falou o seguinte, e a gente fez todo o processo da distribuição da inicial até o julgamento por esse robô que a gente criou pela Elis, e a gente fez também na parte humana. A gente viu que o robô fazia todo o trâmite do processo em 3 meses, enquanto humanamente a gente demorava 1 ano, 2 anos ou 3 anos. E eles perceberam que o índice de erro, eu falei assim, tudo bem, então agora a gente precisa ver o erro, porque vai lá e julgou 1 milhão de processos em 1 ano, mas tá tudo errado. E perceberam que o robô chegou a conclusões, às vezes, diferentes do humano. Então, eles conflitaram e viram que o robô estava certo e que o humano estava errado. Ao nível de discussão que eles conseguiram chegar lá, na Elis. E aí, ele falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça depois desse dia. E que eu passei a olhar a tecnologia de uma outra forma. Ele falou assim, as pessoas acham que o robô vai julgar, que o robô vai analisar o seu dano moral, que o robô vai... Não é isso. Aí ele me deu um dado que eu achei muito relevante, e aí eu queria que você pegasse esse gancho para falar do Vitor. Ele falou, sabe o que mais demora no Brasil? Não é a quantidade de processo, isso tudo é costume nosso, a gente não vai judicializar menos as coisas e tudo mais. É o tempo que o processo fica aguardando conclusão, aguardando publicação, aguardando intimação, vai para o cartório, volta para o cartório. Se você somar isso num processo que dura 5, 6, 7, 8 anos, você vai ver que 3 anos, 4 anos é o processo aguardando alguma coisa. E a inteligência artificial, ela vem para isso, para minimizar isso ou para acabar com isso. E aí me fala uma coisa, qual é a cara do robô Vitor? E o que ele faz? Ele é uma máquina, ele tem um rosto, ele tem uma sala lá no STF. Conta pra gente. Vamos contar os bastidores do Vitor. Bom, a primeira coisa, né? O porquê robô Vitor, né? O Vitor, ele tem uma cara, o nome dele é uma homenagem ao ministro Vitor Nunes Leal, criador dos precedentes, né? Como a gente está mexendo com precedentes no Projeto Vitor, então resolvemos batizá-lo de Vitor em homenagem ao ministro Vitor Nunes Leal, que foi importantíssimo, né? Autor de Coronelismo, Inchado e Voto, enfim, um ministro realmente muito relevante na história da Corte do Supremo Tribunal Federal. E legal a gente saber isso do nome também, né? Eu gosto disso. Exato. Essa é a cara do Vitor, né? Digamos. Mas, gente, o Brasil, principalmente, especialmente o Poder Judiciário brasileiro, ele tem realmente se esforçado para produzir tecnologia para melhorar a eficiência, a celeridade, o acesso à justiça, o que é muito importante, gente. Por quê? Porque tem um deputado francês que ganhou até o equivalente ao Nobel da Matemática, chama Cédric Villani. Ele
ajudou a construir a legislação para a regulação da inteligência artificial na França. E a primeira coisa que ele colocou lá nas discussões foi: a gente não quer, vamos colocar aqui que nós precisamos, franceses, produzir a nossa própria tecnologia. A gente não quer ser colonizado digitalmente. E no Brasil, no Poder Judiciário, principalmente, a gente tem se esforçado para produzir a nossa própria tecnologia. E por quê, gente? Por que o Vitor foi... Vou lançar uma pergunta aqui. Por que o Vitor foi o primeiro pioneiro, o primeiro projeto em termos de corte constitucional a aplicar a inteligência artificial a uma corte constitucional? Por quê? Pela quantidade de processo? Matou a charada. Nós, no Brasil, temos... Eu pensei isso, sabe por quê? Eu pensei na vacina do Covid. Por que está testando aqui? Pela quantidade de gente. Exato. E aí, para produzir... Para falar deixa eu pensar bem. Para converter em dados, você precisa de números, de quantitativo, não é isso? Gente, olha, meu Deus, que isso. Já posso falar aí? Aí, ó, já pode. Quanta coisa estou aprendendo hoje. Inteligência artificial. Porque é o que eu estava falando no início da live. O machine learning, ele depende, o aprendizado de máquina, principalmente, ele depende de dados, porque ele vai aprender com padrões. Né? Então, para fazer esses padrões, para produzir novas decisões, ele vai aprender com padrões. E esses padrões vêm dos dados. E o nosso sistema judicial, como você mesmo colocou, o nosso poder judiciário está abarrotado de processos, né? Processos que se tornam demorados justamente porque tem ali alguns trâmites que são super repetitivos e podem, por meio da tecnologia, ser agilizados. Então, foi assim que surgiu o Vitor, que foi o pioneiro em termos de corte constitucional, justamente porque a nossa corte julga milhares de processos por ano, né? A gente tem o controle de constitucionalidade difuso e concentrado. Então, a gente tem tanto as ações de controle de constitucionalidade concentrado, quanto o recurso extraordinário, né? E aí chega muito processo, é desumano, né? 11 ministros julgarem tudo aquilo por ano. Então, realmente, o Projeto Vitor surgiu por isso e foi o primeiro, justamente porque a gente tem muito dado em que a Quando gente você fala primeiro, trabalhar. é mundial, ou Tainá? Mundial. Gente, tá vendo? E a gente fala, às vezes a gente desmerece tanto. E a gente tem tanta coisa. Incrível isso, não sabia. Eu sabia que era um expoente, mas não sabia que era o primeiro. Exatamente, é o primeiro mundial. Que sensacional. Porque eu falo muito, né? Eu gosto muito de Caetano Veloso, eu falo, é a dor e a delícia. O Caetano fala, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. O nosso sistema judicial tem a dor que é realmente estar abarrotado, mas hoje em dia é a delícia de ser o que é. Por quê? Porque com isso, vamos fazer desse limão uma limonada. Estamos no sábado, uma caipirinha. Ia falar agora. E vamos pegar esses dados e transformá-los de tal forma que a gente consiga agilizar a justiça. Então, foi assim que surgiu o Vitor. E aí, num primeiro momento, a gente... o STF, né, era na gestão da Carmen Lúcia, ainda da ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia demonstrou o interesse em fazer esse projeto, em capitanear esse projeto. E foi quando isso, Tainá? Você tem ideia? 2018 a gente começou. E aí é uma parceria da UNB com o Supremo Tribunal Federal. O STF contratou, né, a UNB para fornecer esse serviço, para criar isso. Então, tinha uma equipe da engenharia de software e uma equipe do direito, justamente porque o pessoal da engenharia não compreende o nosso latinesco, o que é uma peça, o que é uma sentença, o que é um recurso extraordinário. Então, a equipe do direito estava lá para apoiar, né? Todo o projeto que desenvolve inteligência artificial, porque não é só o direito que está desenvolvendo, né? Você tem na medicina, na agricultura, até nas artes você tem.
Então, todo projeto que desenvolve inteligência artificial, você precisa ter o chamado especialista da área para explicar para a pessoa da engenharia de software como ela vai poder tratar aquilo, né? Então, a gente entrou em contato com a equipe do Supremo Tribunal Federal, que realiza o juízo da repercussão geral, e eles, no primeiro momento, disseram, olha, nós, quando fazemos aqui o juízo prévio, nós temos grande dificuldade, às vezes, de encontrar as peças processuais mais relevantes que a gente analisa quando a gente verifica um recurso extraordinário, se ele tem ou não repercussão geral. Então, a primeira fase do projeto Vitor foi justamente pegar o processo que chega ao Supremo Tribunal Federal e identificar as peças mais relevantes que o pessoal do Supremo, né, a equipe do Supremo Tribunal Federal que faz essa análise, olha para ver se tem repercussão geral no recurso extraordinário. Então, quais são essas peças? O agravo em recurso extraordinário, a sentença, o acórdão, o próprio recurso extraordinário, são peças que vão indicar para aquele que está analisando o seu processo, e essa é uma dica até para os advogados, né? Quando você faz o seu processo, tudo isso importa para... Todas essas peças vão importar para a análise da repercussão geral, no final das contas. Se o seu processo chega no STF, as peças mais relevantes são essas, né? Então, a primeira fase foi do robô Vitor, é justamente quando o processo chega no Supremo, ele identifica as peças principais para facilitar o trabalho da equipe do STF que analisa os processos que lá chegam. Né? Mas olha só, Tainá, só para a gente entender. Estou fazendo um protocolo eletrônico, online. E a Sumaia entrou. Bem-vinda, doutora. O Joaquim acabou de falar de você. Você é quem? Suela ou Tainá? Das duas? Nós duas. Fiz um protocolo de um recurso extraordinário no STF, online. E aí tem lá tipo de petição, é isso que você está falando? Aí tem lá sentença, tipo de petição, agravo, ou tipo de documento. E aí o robô Vitor pega esse protocolo que a gente está fazendo e faz essa triagem inicial. E pega essa triagem e manda para o assessor do ministro. Exato. Aqui chegou o Marcelo! Na verdade, existe uma equipe prévia, uma equipe no Supremo que cuida só antes de chegar mesmo aos ministros, antes de fazer, de fato, a distribuição para os ministros, você faz a verificação da existência ou não da repercussão geral por essa equipe. Essa equipe faz essa triagem prévia, né? Uhum. Então, essa equipe falou para nós, a gente esteve em contato com eles e eles falaram para a gente, de fato, quais as peças mais importantes para analisar. Quando chega um processo, né, que antes era físico, então vinha aquele calhamaço, e agora a gente está nesse momento de transição, de digitalização, de processos eletrônicos que facilitam, de fato. Então, quando chega o processo lá, com aquelas peças, todas as peças que mais vão ser relevantes no juízo da ausência ou não do tema de repercussão geral, no processo, são sentença, agravo, acórdão. Então, eles vão pegar essas peças para analisar para leitura. Então, facilitou. O primeiro passo foi esse, um separador de peças, que a gente chama. Uhum. Né? O segundo passo, o segundo momento do projeto Vitor foi a identificação dos principais temas de repercussão geral nos recursos extraordinários que chegam ao STF. Né? Então, existem 29 temas, a gente trabalhou com os 29 temas mais relevantes no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, aqueles que mais chegam no STF, né, geralmente relacionados a assuntos como previdenciário, então assuntos assim de direito à saúde, né? Então, esses temas que têm uma repercussão geral e que tinham processos, né, e porque eram mais relevantes, tinham mais processos atrelados, ou seja, mais dados para que a gente analisasse, a gente conseguiu, nessa segunda fase, identificar os principais temas que chegam no STF, e aí o robô Vitor sugere, né, ele não faz a decisão, mas quando o seu processo chega, ele separa as peças e, nesse segundo momento, ele sugere se há, para o assessor que faz essa triagem, se há ou não repercussão geral naquele processo. O assessor vai, então, conferir,
né? O juízo que a máquina fez, e aí vai tomar a sua decisão. Mas facilita, né? Agiliza muito o trabalho, né? Então, basicamente assim, né? Resumindo bastante, ele faz um resumo de tudo que a gente protocola no STF e apresenta ao assessor se aquilo possui repercussão, se aquele processo ou não. E aí o assessor passa a fazer uma conferência da análise dos dados do robô. Exatamente. Fantástico. E aí, só me corrija se eu estiver errada, Tainá. Então, o Robô Vitor é um programa. Exato. Você pode dizer que é um programa. Sim. Ele é um programa que está dentro do site do STF, que captura todas essas informações. É isso? Na verdade, é o seguinte, a gente não pode dizer que está dentro, né? A gente tá, todo projeto de inteligência artificial, principalmente quando a gente está lidando com dados que mudam muito, por exemplo, a gente pegou os temas mais relevantes de 2 anos para trás. E esses dados, esses temas mais relevantes vão mudando ao longo do tempo. Por exemplo, atualmente pode ser, né, que, por exemplo, um tema relacionado ao Covid ou ao direito à saúde seja mais relevante, esteja recebendo mais processos no STF relativos àquele tema. Então, é um projeto que precisa de uma manutenção constante, né, de uma equipe de engenharia de software que vai estar lá constante. E agora, no período de implantação, há uma equipe da UNB que está lá, da engenharia de software da UNB, que está lá em contato direto com a equipe de tecnologia da informação do próprio STF, com os assessores, para poder ir implantando dentro do sistema de tecnologia da informação do STF. Para atualizar o juridiquês, né? Exatamente, para atualizar o juridiquês. Ó, o Joaquim tá falando aqui, ó. Ah, que legal. Que ele viu uma palestra sua, Tainá, na UFES. Que legal. Foi mesmo. Foi muito que legal. Gente, estou muito feliz. Então, por exemplo, no ano foi ajuizado inúmeros processos no STF, o robô consegue compilar tudo isso e ver quais são os temas mais relevantes, mas o que está chegando no STF, sem que isso seja feito manualmente. Exatamente, os temas que estão Que mais... fantástico. E também permitindo que esses dados sejam mais minuciosos, né? Porque esse dado de quantidade, ele é o dado mais simples, né? Que o robô faz. E ali dentro tem subtemas. E eu fiquei pensando, enquanto você falava, Tainá, da importância, inclusive eu conversei isso com o Joaquim há um tempo atrás, e ele até me chamou a atenção, de quando a gente vai cadastrar um processo, às vezes a gente coloca lá, coloca que tudo é petição, ou então coloca que tudo é outros. Isso dificulta a leitura desses sistemas, da inteligência artificial, não dificulta? Dificulta. Olha, gente, a advocacia hoje, ela precisa realmente estar em constante atualização. A gente precisa mesmo se ligar à tecnologia, se interessar por esses temas, porque faz parte da estratégia advocatícia, da estratégia da nossa advocacia. Por quê? Porque quando a gente começa um processo lá da petição inicial, a gente às vezes não imagina que ele um dia vai chegar lá em cima na Corte Suprema. E não é só o STF hoje em dia que usa inteligência artificial. Você tem o STJ também, com os projetos, por exemplo, Atos e Sócrates. O Atos e Sócrates lá no STJ, ele classifica assuntos. Então, o seu processo chega e o texto vai classificar sobre qual assunto trata aquele tema. E aí vai facilitar para o assessor, porque geralmente dentro de um gabinete você tem um assessor que trata de tal tema, um assessor que trata de tal tema, né? Então, tudo isso, você botar palavras-chave dentro da sua petição relevantes, né? Fazer como se fosse uma ementa mesmo? Exato. Hoje você fala, gente, hoje você fala muito também de uma coisa chamada Visual Law ou Legal Design, né? Eu fiz um curso de Legal Design. Eu ia chegar nesse ponto quando você falou da Legal Tex. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, gente, porque tudo há o reconhecimento de padrões, né? Então isso facilita para as partes que vão compreender melhor
e ainda facilita no convencimento do juiz, que é, no final das contas, o que a gente quer, né? Então, tem tudo a ver, realmente. Hoje, a advocacia ela tem que ser realmente estratégica. A gente tem que pensar, Sim. né, com E que estratégia. também a tecnologia é um caminho sem volta. Eu não gosto muito de falar isso, porque quando a gente fala isso, parece que a gente exclui quem tem dificuldade ou quem não consegue se adaptar como deveria à tecnologia. E eu acho que nenhuma exclusão é válida. A gente tem que dar um jeito de incluir todo mundo. E eu acho que a tecnologia, ela faz isso, mas a gente precisa mudar o olhar. Não sei se você concorda com isso, sabe, Tainá? De passar a ver a tecnologia como uma aliada, a inteligência artificial como uma aliada, ao invés de um grande inimigo, né? Eu costumo falar assim, é você tirar os seus processos da planilha do Excel e colocar num software jurídico. Isso é um exemplo claro que fica muito nítido para a gente de como a tecnologia, você vai receber e-mails, você vai mandar e-mails para os seus clientes, você vai ter relatórios automáticos, sem que você tenha que alimentar manualmente como você faria no Excel. Eu acho que isso é o maior exemplo, assim, né? De como a gente pode entender que a tecnologia está a favor da gente. E cada vez mais, né? Isso de tornar o processo eletrônico, aqui no estado ainda não é uma realidade. Eu acho que a gente tem 90, 92% dos processos físicos ainda. Né? Tanto que o pessoal falando, São Paulo não parou, o processo eletrônico não parou. A gente fala assim, a gente está meio parado. Mas também porque não é tão simples assim, né? Vai lá, transforma tantos Não mil é de processos em eletrônico. A Exato. gente tem que ter cautela também, porque são dados das pessoas, né? Olha, André Gomide aqui tá falando que tem uma live com você. André, nós vamos falar sobre cidades inteligentes e o consumo, tá? Já estou te adiantando o tema. Essa eu Professor vou ver também. BD, Essa eu também seja vou ver. muito bem-vindo, Nicolas, Murilo. Sejam todos muito bem-vindos, viu, gente? Todo sábado, às 10 horas, tem um convidado assim no nível de Tainá, para vocês terem uma ideia. Mas olha, eu vou Tainá, falar uma coisa. pode falar. A gente não precisa, eu acho assim, para tudo na vida, tá? Inclusive na situação que nós estamos vivendo, de Covid, enfim. A gente pode enxergar o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? Eu acho que energia positiva melhora muita coisa na vida. Se a gente fica com pensamento negativo, a gente traz uma energia ruim, né? Então, vamos enxergar o copo meio cheio. A tecnologia é algo, gente, que é um caminho inevitável, não tem volta, né? Sim. Vamos pegar as benesses, né? Claro, a gente precisa discutir os eventuais problemas que ela pode trazer para corrigi-los, mas em geral, por exemplo, no projeto Vitor, a acurácia que a gente chama, né? O que é a acurácia? É o nível de acerto. O nível de acerto da sugestão de tema que a máquina faz, que o algoritmo faz, é maior do que o nível de acerto humano, né? Então, que a gente tem aquela desatenção do dia, né? Tem dia que a gente não tá bem. O robô não tem isso, né? O robô não tem isso. Todo dia tá bem. No escritório a gente pode implantar isso também. Existem várias formas de implantar a inteligência artificial. Jurimetria que ajuda muito na advocacia estratégica que a gente estava comentando. Por quê? Porque se você sabe mais ou menos, por meio de algoritmos, como que determinado juiz decide, você pode calcular e dizer para o seu cliente, ser franco com o seu cliente. Olha, a chance de você ganhar esse processo é mínima. Ou a chance de você receber uma indenização é de tal valor, a tendência é de tal valor. Então, é melhor... Você está disposto a aceitar, a encarar um processo por causa disso? Ou você prefere um acordo? Tentar um acordo e reduzir um pouco esse valor, mas tentar um acordo? Enfim, então, existe a jurimetria, existe a ajuda da inteligência artificial que você pode implantar para a criação de documentos, por exemplo, contratos que são mais... eu faço tudo isso automático. Exatamente. Insiro os dados e tudo automático. Produzo muito pouco do que é automático mesmo, né? Porque a gente só consegue perceber quando a gente consegue ver na prática. Eu costumo falar, Tainá, que é o seguinte, quando a gente começa a querer colocar pessoas em caixas, vai sobrar pessoas e faltar caixas. Não vai funcionar. E isso é para tudo na vida.
Aí, esses dias, eu tava conversando com a minha mãe sobre a live de hoje. Ela falou assim, inteligência artificial no judiciário? O que que é isso? Vai fazer o quê? Não vai ter juiz mais, não? Aí eu falei com ela, mãe, lembra semana passada quando a gente foi no banco? E o Banco do Brasil agora, ao invés de você botar um envelope com dinheiro, ele tem um contador de dinheiro. Então ele conta o dinheiro e entra aquele valor na hora na sua conta. Você depositou R$ 1.000, é R$ 1.000 na hora. Você não fica esperando uma conferência a mais. Eu falei, isso é inteligência artificial. Não é ótimo? Você não tem que ficar esperando até segunda, terça-feira. Por que que isso não pode vir dessa maneira para o judiciário? Ela, nossa, não tinha pensado nisso, porque ela achou fantástico o contador de dinheiro, porque entrava na hora e ela precisava daquele dinheiro na hora. Eu falei, então, por que que a tecnologia em alguns lugares é bom e outros é ruim? Pensar assim, você está tentando adequar em caixa e vai faltar caixa. Né? Exato. Então, assim, é bom e é ruim em todos os espaços. Depende de como você vai utilizar. O Joaquim está falando, ó, Isaac Asimov Asimov é um vive. autor Um dia não precisaremos de juiz, promotores e advogados. é um autor, o Isaac Asimov, ele criou as 3 leis da robótica. Ele tem um livro chamado Eu, Robô, que inclusive foi transformado em filme. Fica a dica aí de filme. Com Will Smith. Isso, Que exatamente. legal, legal. É. E aí, Tainá, eu queria que você falasse. Tem uma questão, uma observação, até anotei aqui. Quando você falou que o robô, né, que o Vitor, ele lê padrões, eu fiquei pensando numa live que eu fiz com o Fábio Flores. Ele é humorista, formado em PNL. É muito legal. A gente falou sobre narrativa criativa, de como você tem que narrar as coisas interessantes. E ele mostrou isso através do humor. Porque o que é o stand-up? É você mandar informação rápida, precisa, sem linha, linha reta, papou. E isso Exato. tem muito a ver com tecnologia, porque é reto, né? A leitura, ela é precisa. E aí ele falou assim, Suelen, às vezes a gente tem essa impressão, falou assim, eu olhei para a pessoa, o santo não bateu, a energia não foi. Não é. A gente tem um scanner mental que quando eu olho para a pessoa, eu faço um scanner e eu vejo o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me atrai, o que não me atrai, o que me remete a pessoas que eu gosto, o que me remete a pessoas que não gostam. Então não é santo não, não é energia não, né? É um scanner mental que a gente tem. E isso está muito ligado com tudo que você falou, né? O robô faz isso, mas de uma maneira 100% racional, né? Exato. Por quê? Aqui, voltamos ao início da live. O algoritmo, a inteligência artificial, no fundo, ela tenta artificializar o que a gente faz, os nossos padrões, determinadas ações que a gente toma. Perfeito. Então, e nós tomamos atitudes com base em determinadas questões que são padrões da nossa vida. E isso se repete, né? Então, quando eu estou falando aqui com você e eu, de repente, sei lá, você fala alguma coisa e eu viro o olho para cima, e isso pode ser interpretado, né? Existe o reconhecimento facial, e o reconhecimento facial não atua em diversas questões, inclusive para análise, né? De sentimentos, para você saber o que, por exemplo, o consumidor está querendo naquela hora. Bom, se eu tô olhando para a tela aqui, eu tô, né, fazendo cara feia porque eu não gostei daquele produto, né? Então, é isso. A gente tem Perfeito. padrões e a neurociência, a psicologia comportamental estão realmente totalmente ligados com a questão da inteligência artificial. Perfeito. Então, só para a gente recapitular, todas as informações que estão lá para serem preenchidas quando a gente está iniciando um processo, não está ali de bobeira, não, né? Aquilo precisa ser preenchido e de maneira correta, porque quanto mais correto, melhor a leitura dos dados, e lembrando que aquilo pode passar para uma fase humana como segunda fase. É isso? Exatamente. É isso. Hoje em dia, você não tem no Brasil um robô de inteligência artificial no judiciário que vá tomar a decisão. É sempre o humano que vai dar a palavra final. Né? O que os robôs Perfeito. Que eu acho fazem que são... muitas pessoas têm medo disso. No meu processo vai ser julgado por um robô? Exato, não. Temos Hoje a em dia, confirmação a agora que não. gente, a gente não tem isso. O que a gente tem? Sugestão. Então, por exemplo, no STJ, você tem, o processo chega, se você, e é por isso que a advocacia hoje tem que ser realmente estratégica desde o início, o tema vai ser sugerido daquele processo e vai cair num determinado assessor, né, para fazer ali a análise daquele processo. Então, tudo tem a ver desde o início, né?
E, é claro, se aquele assessor pega o processo, a máquina sugeriu que era um tema de consumidor, mas, na verdade, era uma outra área, ele vai passar para outra pessoa, né? Então, não é, de fato, uma resposta definitiva que a máquina dá. Sempre há uma revisão Perfeito. humana, né? E Sempre há. isso eu lembro que um magistrado que estava falando sobre o projeto Elis, é Recife ou é Ceará, ou Tainá? Eu acho O que é, Elis. eu acho que é É, não Recife, é, mas é para aquele lado de lá, eu não lembro, agora eu sim, me mas eu confundi. também é. E ele falou assim, gente, essas questões que a gente cria de que o humano vai ser Recife, Joaquim está confirmando Isso aí, aqui isso, também acho. que a gente vai ser substituído, que a gente que o juiz não vai fazer leitura mais de dano moral, disso, aquilo. O robô nunca vai substituir a parte emocional. E os processos, muitas vezes, quando a gente fala de dano moral, a gente está falando de emoções. Claramente. Claramente. Né? Olha a dor do meu cliente, né? Olha como sofreu, olha como foi abalada a honra. E isso é possível quantificar através de precedentes, através de análises criteriosas de outros julgados. Mas isso não vai ser substituído, né? Jamais. A gente não precisa ter medo disso, né? Eu A acho. tecnologia é uma aliada, né? Exato. A gente tem, inclusive, por exemplo, resoluções, né, que saíram na semana passada, 20 e 21 de agosto, saíram duas resoluções, uma tratando do DataJude, que é justamente para que se desenvolvam projetos de tecnologia no Brasil aplicados ao judiciário, criação de um banco de dados nacional pelo CNJ, e a outra resolução, ela regulamenta a aplicação de inteligência artificial no judiciário, porque é Perfeito. justamente isso. Nós precisamos, não podemos temer a tecnologia, ela vai chegar, ela já está chegando, né? Inclusive, o ideal é que a gente implante isso, né, na nossa vida, né? A gente não lute contra, a gente absorva, mas a gente tem que ter uma regulação, claro, a gente precisa regular isso para que o uso seja ético, para que as decisões sejam, para que as questões utilizadas sejam transparentes, os projetos sejam transparentes, para que você E tenha que por isso que tem que ser eliminar os gradual vieses. também, né, Tainá? Hum? Por isso que tem que ser gradual também, né? Exato, tem que ser gradual, não pode ser uma coisa realmente a fórceps, até porque no Brasil, de fato, a gente tem uma desigualdade muito grande social, então há pessoas que não têm acesso realmente, não pode ser uma coisa feita de tal forma que prejudique o acesso à justiça. Né? O cidadão Perfeito. tem que ser, que é o usuário máximo do sistema de justiça, ele precisa sempre estar no centro de toda a Quando você política falou realizada. isso, eu fiquei pensando no jus postulandi, no juizado especial, né? O juizado especial, a maioria do país é completamente eletrônico, mas o jus postulandi continua sendo físico, ou seja, a pessoa continua indo lá. Eu acho que em pouco tempo vai abrir canais para que a pessoa possa fazer isso de casa, igual o boletim online, por exemplo, que a gente consegue fazer, boletim de ocorrência online. E aí vai passar por uma pessoa para analisar a matéria e tudo mais, mas antes vai ter esse critério, né, da tecnologia. Até mesmo vai que alguém entre faça uma reclamação reduzida a termo, uma petição inicial através do juiz postulante na sua casa, no juizado especial da estadual, e na verdade é contra a União. Então, o próprio robô consegue informá-la, como acontece no boletim de ocorrência hoje. Você vai fazer um boletim que não é do assunto permitido, ele já te direciona. Esse boletim tem que ser feito presencialmente e tal. Isso tudo é tecnologia, né? Exato. E Suelen, você falou uma coisa que eu fiz uma live semana passada com um engenheiro de software que trabalhou comigo no STF, lá, o professor da UNB Gama, e ele falou justamente isso que você falou. Falei, olha, eu tô achando que você precisa estudar inteligência artificial também. Porque ele falou, Gente, estou amando. eu perguntei para ele, eu falei, qual é bom, se muitas coisas, né, principalmente as atividades mais repetitivas serão substituídas, qual é a qualidade que o humano mais tem que desenvolver para que a gente seja diferente, se diferencie das máquinas? O emocional, né?
o emocional, a criatividade, é isso que a empatia, que são coisas eminentemente humanas. A máquina não é empática, ela é fria, né? Ela não tem sentimento. Então a gente precisa, Perfeito. enquanto ser humano no geral, trabalhar isso para que a gente seja mesmo, se diferencie de fato, né? Perfeito. Acho que você acabou respondendo a pergunta da Priscila, né, que ela falou. Então, como se diferenciar na advocacia em relação a isso? E você falando sobre isso, eu fico muito feliz quando as coisas se conectam, né? Tem uma live que eu falei bastante sobre escuta ativa. É muito difícil escutar. Eu fiz a certificação em práticas colaborativas, embora eu não atue na área de família, mas é exatamente por isso, né? Eu não pensei na área de família, né? A prática colaborativa é para a vida. E aí eu fiquei pensando assim, como que é difícil escutar, como que é difícil não interromper, como é difícil não discordar, como é difícil concordar, como isso é difícil. Porque a gente entra num padrão ali de vida, de criação e tudo mais. E também porque é muito difícil eu estar aqui conversando com você só olhando para você. E aí, quando a gente fala de atendimento com o cliente, por exemplo, essa questão do peticionamento eletrônico. Eu consigo peticionar eletronicamente, outra pessoa consegue, tudo mais. Agora, eu estou ali atendendo o meu cliente, eu fecho o meu celular, guardo na gaveta, encerro tudo, não anoto. Aquele momento é dele. Ele está vendo que eu estou ali para ele, para ouvir ele. E isso é muito importante porque às vezes a dor que o cliente leva não é o problema que ele tem para resolver. Exatamente. Né? Então, assim, não é o problema que ele tem para resolver. Às vezes você, mas o problema é que a minha mãe, isso e aquilo, nanã, que deixou uma herança e tal. Eu fico assim, isso aqui é muito tranquilo de resolver. E, às vezes é uma terapia, entendeu? Que falta, é uma constelação, né? Algumas outras coisas. Quando a gente vai para a área de família e no consumo, a mesma coisa. Cada vez mais eu fico assim, entusiasmada falando sobre o consumo, porque eu vejo que as pessoas querem, a gente tem essa produção legislativa exacerbada no Brasil, tem que produzir lei, tem que ter lei, como se as coisas só existissem a partir de lei. E aí eu te faço uma pergunta, olha que relevante isso. Com quantos anos, Tainá, você percebeu que pagando em dinheiro você tinha desconto maior de quando você usava cartão? Se você fosse chutar 12 anos, 15 anos, 13 anos? Acho que até mais, viu? Mais? 16, 17, 20? Pois é, sabe de quando que é a lei que autoriza a diferenciação de preço, considerando o prazo e a forma de pagamento, que quem paga em dinheiro e à vista sem desconto? 2017. Então a gente vai mesmo ficar esperando uma lei. Aí eu, né, falo uma outra coisa, os costumes são muito mais importantes, muito mais importantes. A lei tem que vir depois, porque se ela vir antes, ela é contra-majoritária, vira piada, não pega. Aqui a gente teve a famosa lei do sal na mesa. O que aconteceu? Os restaurantes penduraram no teto, gente. Não podia, o sal tá na mesa. O restaurante pendurava no teto. E eu fico imaginando para você fiscalizar isso. A maravilha eu lembro que era. Entendeu? Então, que é uma coisa que não aconteceria na inteligência artificial, né? Porque o comando seria o mesmo. Não tem essa emoção e essa interpretação emocional que nós, humanos, somos capazes de fazer. Então, acho que esse é o grande diferencial nosso, né? E da advocacia também, né? Exato. Eu acho que tem uma frase, eu não lembro de quem, minha mãe colocou aqui, né? Como dizia Tancredo Neves, temos que ficar roucos de ouvir. Roucos de ouvir. Mas também tem uma frase, eu não sei de quem não me lembro de quem é, mas uma frase que nós hoje praticamos muito a oratória, curso de oratória, mas precisamos praticar a escutatória, né? Eu não lembro de quem é essa frase, mas é super interessante e, de fato, é o que vai nos diferenciar, gente, enquanto seres humanos. A inteligência artificial está chegando. Eu não sei se você viu a notícia nas semanas passadas de que o iFood, a ANAC, né, a Agência Nacional de Aviação, já permitiu o iFood de fazer testes de entrega por drone. Então, eu vi isso, eu e o Joaquim discutimos isso ano passado, Tainá. E aí a gente falou isso. Imagina, você tá na sua casa, o lanche vem na sua varanda, drone. Aí a gente rindo sobre isso, falou, cara, que viagem, né? Que viagem. Olha aí, 8 meses depois você falando. Né? Em um ano. Quer dizer,
E isso é o coisa legal da acontece tecnologia muito também, né? rápido. Porque a evolução é mais rápido do que o humano também, né? Muito mais rápido. Está acontecendo porque a gente tem várias tecnologias que ajudam, a gente tem a internet das coisas, que é justamente o fato de que a gente está o tempo inteiro conectado. Hoje você tem geladeira conectada à internet, a televisão conectada à internet, o relógio Ligar o conectado à internet. ar-condicionado na rua, Nelson que entrou aqui, meu grande amigo. Às vezes a gente vai na praia, ele e Camila, falam assim, vou ligar o ar-condicionado agora na praia, porque quando chega em casa o ar-condicionado tá ligado. Isso é Pois é. inteligência artificial, isso é fantástico, gente. Exato. E a gente está produzindo dados o tempo inteiro, dados esses que vão ser utilizados de fato para a produção de coisas com drone entregando coisas para gente, sabe? Então é isso. Carros autônomos também muito em breve vão ser uma realidade, né? Será que eles vão parar e vai dar trânsito quando chove também, igual acontece com a gente? Provavelmente. Choveu, acabou, já era. Ninguém sabe dirigir mais na chuva, né? Boa história, muito engraçado. Mas Brasília também choveu, acabou. É. A Priscila está falando, né? Me leva muito a refletir sobre a mudança em relação às profissões. Eu não acredito que nada vai acabar. Eu não gosto muito dessa palavra de reinventar. Eu peguei um ranço disso nessa pandemia, né? Porque parece que a gente tem que pintar o cabelo de vermelho, se virar do avesso, começar a andar dando pirueta na rua. E na verdade não é isso, né? É a gente analisar, colocar ao lado o que a gente colocava muito à frente ou muito atrás, sabe? Eu acho que cada dia mais a gente está tendo que focar. E aí eu lembro que você deu um exemplo no início da live, falou sobre pesquisas de internet, né? Materno, mãe, tudo mais. E eu fiquei pensando como que as profissões estão mais focadas hoje em dia. A gente vê nutricionista materna, nutricionista para gestante, nutricionista de tentantes, gente, tentantes. Eu achei fantástico quando eu vi isso, de pessoas que estão tentando engravidar. E a Legal. advocacia também, direito digital. Eu vejo várias pessoas como o Cleilton, como o Bussolar também, se especializando especificamente em LGPD, em marcas e patentes. Vejo você falando de inteligência artificial. Eu cada vez mais também me aprofundando e mergulhando no consumo. E é algo que eu pretendo realmente, sabe? Daqui a uns anos falar assim, olha, eu realmente só falo sobre isso, porque é uma coisa que eu tenho tesão em falar. E a gente nasce Ah, sendo mas consumidor e a deixa gente eu te corrigir, morre. não é futuro, não. Você já é uma referência no Ai, espaço. meu Deus. Ah, o que é Ai, meu isso? Deus. Calma lá. Ouvindo isso de Tainá, gente, olha, ganhei meu Verdade, sábado. Lai. Agora, e no final das contas, você vê que está tudo interconectado, né? Tudo, No consumo tudo. tem. Enfim, está tudo interconectado, gente. Verdade. A gente vai fazer a nossa próxima live sobre inteligência artificial, LGPD e consumo. Tem tudo a Nossa, ver? tudo a ver. Tudo a ver. E aí a gente vai falar sobre sinais divinos de compra. Entendeu? Porque às vezes a gente fica, tá vendo? É Deus. Não é, gente. Não é Deus, não mesmo. Tem um amigo meu que ele fala assim: Deus tá meio ocupado, tá acontecendo uma pandemia, tem guerras por aí. Ele não quer Exato. que você faça essa viagem. Segura esse coração aí, tá? Isso é algoritmo. Não é Deus, não é magia também, não é magia, entendeu? É o algoritmo, é a Muito ciência, legal. a neurociência, né, interpretando e usando isso realmente no direito do consumo. Verdade, ó, 1 minuto e 30 apareceu aqui para mim. Tainá, tô muito feliz com a nossa live. A gente conseguiu falar sobre muita coisa. Eu acho que a gente conseguiu falar de uma maneira muito legal. Eu gosto muito, sabe, desse papo de sábado, porque a gente torna acessível, né? Peço até desculpa aqui pelas interrupções para tentar explicar um pouco mais da maneira que as pessoas entendam. Mas eu vejo que tem muita gente que é da área jurídica, mas muitas pessoas que não são e que adoram. Falo assim, sério, eu estou adorando ouvir falar sobre isso, entender isso. Porque, afinal de contas, não é só para a advocacia, né? Todos nós dependemos do judiciário, da tecnologia, dos julgados. Mesmo que a gente não tenha processo, isso acaba repercutindo na gente, é muito importante. Então, gostaria de te agradecer de verdade, muito mesmo. Foi um encontro lindo. Vamos marcar a próxima live. E você tem aqui 30 segundos agora para você se despedir das pessoas que estão aqui. Tô igual o BBB, né? Final do BBB. Vota em mim, eu quero ficar na casa. Olha, gente, eu tô muito Vai ficar lá, feliz. é salva a live, tá, gente?
Estou muito feliz. Passei a admirar ainda mais a doutora Suelen. Obrigada. Feliz com É esse verdadeira encontro recíproca. de capixabas. E sigo à disposição aí para quem gosta de tecnologia, inteligência artificial aplicada ao direito. É um papo que rende aí várias lives de fato. Quero estar presente na próxima para que a gente continue esse papo que realmente foi lindo. Agradeço mais uma vez ao Marcelo também que nos botou em contato e todos que assistiram ou vão assistir posteriormente.